Olá, galerinha! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de português e hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o pronome pessoal do caso reto, o pronome de tratamento e a ortografia de palavras que é escrita com SS ou C cedilha. Então vamos precisar do nosso livro de português, na página 117 até a página 121, certinho? Então vamos lá. As formigas são insetos que vivem em sociedade, como as abelhas e os cupins. Elas vivem e trabalham juntas em grandes grupos organizados chamados colônias. Cada formigueiro tem uma rainha, que bota todos os ovos. A maioria das outras formigas são fêmeas operárias. Elas constroem o formigueiro, procuram comida, limpam o ninho, combate inimigos e cuida das jovens larvas. Então, que vocês percebem que no texto tem algumas palavrinhas que estão destacadas, que é a palavrinha elas, né? Está aí de negrito destacada. Essas palavrinhas são consideradas pronome. O que é pronome? Pronome são palavras que servem para substituir um nome. Então, essas palavrinhas está servindo para substituir um nome. Que nome será que está sendo substituído? Não é? Então, e hoje a gente vai conhecer os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles pronomes que se referem especificamente a alguns seres. Então, essas palavrinhas que está sendo destacada aqui se está referindo às formigas, né? Que será? Então, vocês vão responder de acordo com as perguntinhas que estão sendo perguntadas. E já pensou, lá na letra B, o texto ficaria melhor se essas palavras fossem substituídas pelos substantivos a quem se refere? Por quê? Já que essas palavras estão substituindo o nome das formigas, né? Já pensou se o texto tivesse só o nome das formigas, não tivesse os pronomes, que é elas? Ficaria um texto bom para ler? Aí vocês vão me dizer o que vocês entendem sobre isso, certinho? Qual é a opinião de vocês, se seria um texto bom para ler ou não? Na próxima página tem um quadro que vai falar um pouquinho mais sobre os pronomes. Então, vamos conhecer quais são os pronomes pessoais do caso reto. São 3 pessoas a quem fala, no singular que é eu e no plural nós. Então, quem está falando no vídeo é eu, a professora Siloene, então é no singular eu. Se fosse mais pessoas, referimos a nós professores, se fosse mais de um. E na segunda pessoa, com quem se fala, tu ou vós. Então, com quem se fala? Os alunos do 4º ano, vocês. E a terceira pessoa, de quem se fala? Ele, ela, ou eles ou elas. Se eu estivesse falando aqui de uma pessoa específica, eu estava me referindo de quem se fala, a eles, né? Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto, que são esses pronomes que vai indicar, substituir o nome, né? Ou indicar as pessoas do discurso, né? Que são as pessoas a quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Que é essas pessoas que ele vão indicar. Certinho? E vamos responder a atividade, que é a atividade do número 2. Na atividade, vocês vão reescrever esse trechinho aqui de uma carta de Bi para Laura, né, substituindo as palavras repetidas por pronomes. Então, como serão essas palavras repetidas? Então, vamos ler o textinho? Laura, a Beth, minha priminha querida, chegou e a Beth vai ficar aqui em casa até sábado. Meu pai e minha mãe ficam dizendo que quando eu e a Beth éramos pequenas, não brigávamos. Meu pai e minha mãe não entendem que o tempo passa e as pessoas mudam. Hoje a Beth é tão chatinha. Passa lá em casa para me dar uma força. Então, essa cartinha aqui que foi escrita
da Bi para Laura, ela vai falar um pouquinho sobre a Beth. Então, na primeira linha, a gente vê que o nome Beth já fala 2 vezes, não é? Então, a gente pode substituir esse nome por um pronome. Então, quando ela falar Beth, minha priminha querida, chegou. E a Beth a gente pode substituir por que tipo de pronome? De quem se fala? É a terceira pessoa. Se está no singular, é ela. Então, a gente pode substituir pelo pronome ela. Ela vai ficar aqui em casa até sábado. Depois, vocês vão ler novamente e descobrir quais são as outras palavras que são repetidas e substituí-las por pronome, certinho? A número 3, vocês vão responder observando o exemplo. A gente adora pedalar. Nós adoramos pedalar. Então, qual é o pronome que vocês vão substituir nas 2 frases, na letra A e na letra B? É o pronome nós, né? Então, na letra A, a gente quer falar com você. Como que será que fica essa frase substituída pelo pronome nós? Letra B, a gente não sabe onde ela mora. A mesma coisa, vocês vão substituir pelo pronome nós, certinho? Na próxima página, já que vocês viram um pouquinho falando sobre o pronome pessoal do caso reto, vamos conhecer o pronome de tratamento, né? O pronome de tratamento são aqueles pronomes utilizados para indicar um grau de respeito em relação a outra pessoa. Por exemplo, vocês não estão sentindo falta de alguma coisa? A formiga usou a palavra vocês para se dirigir às outras formigas. Então, você é um pronome de tratamento e se refere quando nos dirigimos a alguém, né? Então, vamos conhecer alguns pronomes de tratamento. Você é aquele que a gente fala para as pessoas íntimas, que são para os nossos familiares, os nossos amigos, né? Os nossos colegas. Senhor e senhora, que é o tratamento respeituoso em geral. Quando a gente fala do senhor, senhora, é aquelas pessoas mais velhas do que a gente, né? Mais idosa. Ou para os nossos pais também, que a gente trata com respeito. A gente fala senhor para o nosso pai, senhora para a nossa mãe. Vossa Excelência, né? Que são as autoridades, que são o presidente da República, os senadores, os deputados. Vossa Senhoria, que já são as pessoas de cerimônia, né? Principalmente em textos escritos, quando a gente vai escrever um texto ou um ofício, né? A gente trata com Vossa Senhoria. Tem a Vossa Alteza, que a gente trata para príncipes e princesas. Vossa Majestade, que são os reis e rainhas. Então, os pronomes de tratamento podem indicar uma forma de tratamento íntimo, respeitoso ou cerimonioso. Então, vamos conhecer os 3. O respeitoso. Senhores moradores, sábado as caixas d'água serão higienizadas e o consumo de água será interrompido das 9 às 11 horas. Então, esse é respeitoso porque está avisando os senhores moradores, está falando no geral, que é os moradores da cidade, que o consumo de água vai ser interrompido. Vossa Excelência, que é o cerimonioso, tem mais 5 minutos para terminar o seu discurso, né? Vossa Excelência está lá falando, né? O presidente da República faz o seu pronunciamento, aí as pessoas avisam que ele só vai ter mais 5 minutos para terminar. Então, esse é o cerimonioso. E tem o íntimo, que são as pessoas da nossa família, que são os nossos amigos, né? Cristina, não encontrei a pulseira azul. Você sabe onde está? Se a encontrar, deixe-a sobre a minha cama. Beijocas, Lena. Então, aqui, ela podia estar falando para uma prima, para uma irmã, né? Então, isso é o íntimo. Isso que são os pronomes de tratamento. É aquele que a gente trata de uma forma de respeito às outras pessoas. Certinho? E depois,
de a gente conhecer um pouquinho sobre esses pronomes, vamos trabalhar com nossa ortografia de palavras, que são as palavras com SS ou C cedilha. Então, vamos ler todas essas palavras que estão aqui no cartaz, né? Maçã, pêssego, linguiça, frango, frango assado, né? Então, todas essas palavras aqui tem na escrita o SS ou o C cedilha. Aí, a partir dessas palavras que vocês fizeram a leitura, né? Lá na alternativa A da número 2, marque a alternativa adequada. Nessas palavras, o som de SS e C cedilha é diferente ou igual? Quando vocês pronunciar, será que o som vai sair diferente ou vai sair igual? Vocês vão responder marcando um X. E na letra B, o que você poderia fazer se tivesse dúvida na hora de escrever palavras com SS ou C cedilha? O que você faria? Que dica você escreveria para não errar mais na escrita? Vocês vão escrever na letra B, certinho? E a número 3, leia e depois responda. Então, vocês vão observar esses dois grupos de palavras, o grupo A e o grupo B, e vão responder as perguntinhas. Na letra A, as palavras do grupo A são da mesma família? Gesso, engessar, engessado, gesseiro, será que é da mesma família? E do grupo B? Cabeça, cabeçada, cabeçudo, cabeçalho, é da mesma família? Vocês vão responder aqui embaixo. Agora, escreva o que você percebeu em relação ao uso do SS e do C cedilha nas palavras da mesma família. Então, você respondeu que tem um grupo aí que é da mesma família. E o que você percebeu em relação ao uso desse SS do C cedilha nas palavras? Vocês vão responder aí, certinho? E a número 4, vocês vão completar as frases com palavras da mesma família que estão no quadro. Então, são palavras da mesma família: pressa, açúcar, calça, pêssego. Na letra A, saí tão de casa que esqueci de pegar a agenda. Letra B, depois de tomar café, tampe o... Letra C, Júlio é tão distraído que vestiu o de banho pelo avesso. O que será que ele vestiu pelo avesso, né? E letra D, Guilherme fez um balanço num dos galhos do... Onde será que ele fez esse balanço? Então, qualquer dúvida na atividade, vocês podem consultar a tia. E a nossa aula termina por aqui e até a próxima. Tchau!